Olá pessoal, tudo bom? Meu desejo é que sim. Vamos a mais um vídeo aqui no seu canal de reparações Hot Road Serviços Automotivos. E o vídeo de hoje vai sobre uma pergunta que eu estou recebendo já com uma certa frequência. E eu fui procurar se tem essa informação na internet, eu não encontrei. Talvez eu não digitei da forma certa, mas enfim, eu não encontrei um assunto sendo especificamente sobre essa pergunta. E qual é a pergunta? A pergunta que meus clientes têm feito com certa frequência. Eu ligo o carro pela manhã e ele fica acelerado. Depois de algum tempo ele cai a aceleração e volta ao normal. E o que é o normal? Se você tem hoje no seu quadro de instrumentos, então no painel do seu veículo ali o marcador de RPM, você percebe que o seu marcador, então o ponteiro, fica sempre abaixo ali dos 1000 RPM, tá? Lembrando que às vezes painel que nem esse aqui que está ali o valor 10, 20 e assim por diante, tem painéis que são 1, 2, 3, enfim, vai lá até o número 7, na grande maioria até o número 70. Vocês têm que observar que sempre tem um sinalzinho de vezes ali e um valor a ser multiplicado, tá bom? Então o contagiro ele sempre lê ali as rotações por minuto e elas são sempre 1000, tá? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 e alguns painéis vão até 7.000, outros vão até 8.000 e dependendo aí então da sua fabricante ela vai ter um limite de rotação ali pré-determinado, tá ok? O importante é você fixar ali então no primeiro valor, em alguns painéis 1, outros 10, outros 100, tá? Na grande maioria 10. Ali significa que está dentro dos 1000 RPM. Qual que é o normal? Vai da configuração de cada fabricante. Normalmente ele se mantém ali na base dos 800 a 900 RPM. 1000 RPM é muito raro, não vou dizer que não existe, mas é muito raro, mas sempre nessa casa aí dos 800 a 900 RPM. Só que quando você liga ele a frio, ele vai lá para casa dos 1200 RPM. Fica então aquela percepção do veículo acelerado, e realmente está. E por que isso acontece? É um defeito? Vamos lá, respondendo a pergunta. Se o seu veículo, assim que você liga ele a frio quer dizer o quê? Ele pernoitou na garagem, pernoitou na rua, e ele realmente ficou um grande período desligado, e você ligou ele foi para cima dos 1200 RPM aproximadamente, e após a temperatura começar a subir, ele caiu para a rotação normal, ele parou de ficar acelerado. Isso não é um defeito, tá bom? Se você tem a informação que isso é um defeito, não é. Isso não tem como ser corrigido, isso é uma estratégia de software já gravado dentro da central de injeção eletrônica. E para que serve isso? Porque isso não é uma coisa constante, isso é só quando o veículo está frio. Respondendo a pergunta, a estratégia de software ela está ali pré-programada para quando o veículo estiver frio, atingir rapidamente a temperatura de trabalho. Perdão. Atingir rapidamente a temperatura de trabalho. E para quê? Uma vez que o veículo atinge a temperatura de trabalho, ele se torna mais eficiente. Cada fabricante tem a sua temperatura de trabalho pré-determinada. A grande maioria atinge rapidamente, então você olha para o ponteiro de temperatura, ele rapidamente atinge a temperatura dos 90 a 98 até 100 graus, tá ok? E por que eles fazem isso? Para que o veículo, na temperatura de trabalho pré-determinada, os fabricantes, então os engenheiros de software, enfim, os sistemistas, sabem que é o melhor ponto de trabalho do motor. É o momento que o motor reduz então a emissão de poluentes, é o momento que o motor se torna econômico. Por isso, às vezes, você percebe quando o carro está frio, a temperatura começa a subir rapidamente e a rotação está acima do normal. Quando a temperatura começa a subir, a rotação cai e o veículo por si só, com a válvula termostática fechada, então tudo faz parte da estratégia. Ela permanece fechada, promovendo o rápido aquecimento do veículo. A maioria das válvulas termostáticas, elas abrem com 89 graus, algumas 90, algumas 95, mas a grande maioria 89 graus. Porque a partir desse momento, o veículo já atingiu a temperatura de trabalho, então o catalisador também já atingiu a temperatura de trabalho, uma vez que o catalisador ele só é eficiente a partir de quente, ele só consegue fazer a
eficácia da conversão catalítica, a diminuição da emissão de poluentes quando ele está quente, quando ele está frio, ele não é tão eficaz. Então tudo contribui para que o veículo atinja a temperatura de trabalho ideal. Então não é um defeito, respondendo a sua pergunta, efetivamente sempre que o veículo estiver frio, que a central de injeção pegar a informação do sensor de temperatura e o mesmo constar que a temperatura está baixa, e quando eu falo baixa não é abaixo de zero, é baixa da temperatura de trabalho ideal, o veículo vai subir então a rotação. Isso não é um defeito, fique tranquilo, tá ok? É tudo referente a o mapa que está gravado para a estratégia de software. Por que isso foi feito? Foi só por causa da economia de combustível? É só para que a mistura estequiométrica esteja ideal, com um ponto ideal de temperatura? Não. O principal fator é a diminuição na emissão de poluentes. Tá ok? Quando o catalisador esquenta, ele atinge a temperatura de trabalho também, diminui então a emissão de poluentes. Há uma melhor queima, há um melhor fluxo e há uma melhor conversão catalítica. Tá bom? Fique tranquilo, não é um defeito. Por mais que isso aconteça de vez em quando, você vai perceber que em curtos períodos, então quando você vai, às vezes, sai da sua residência, para numa lotérica pagar uma conta e volta para o veículo e ele não faz isso, é porque ele não atingiu a temperatura necessária para que se eleve a rotação. A central de injeção está pronta para isso. Eu espero ter sanado sua dúvida. Eu vou mostrar só para você aqui. Esse veículo está frio, ele pernoitou aqui na oficina. Eu vou dar uma partida nele e vocês vão ver o processo acontecendo, tá bom? Vamos lá. Ó, veículo ligado, temperatura fria. Vamos acompanhar aqui então o RPM ou o contagiros. Ó, perceberam? Ponteiro acima então dos 10, que no caso multiplicado por 100 seria 1000, dos 1000 RPM, ali próximo aí dos 1200 RPM. E a temperatura do veículo está fria. Eu estou com o scanner aqui conectado ao lado. Eu vou conectar o veículo então e mostrar para vocês os parâmetros rapidamente. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei nos gráficos para que vocês possam perceber, ó. A temperatura então está subindo, tá vendo, ó? E a rotação já está começando a ter a oscilação e começou a cair então, ó, dos 1000 para os 900 RPM, tá? Esse veículo aqui ele trabalha na faixa aí dos 900 RPM mesmo, tá, ok? E conforme a temperatura está subindo, está caindo então aqui, espero que fique claro para vocês, a rotação do motor. Assim que ele atingir próximo, não precisa nem ser a temperatura de trabalho, mas próximo da temperatura da válvula termostática abrir, a rotação já vai estar no ideal. Ó, já está caindo lá, ó, para baixo dos 1000 RPM, tá vendo, ó? E a temperatura aqui, ó, está subindo, tá vendo? Ó, já estamos chegando na casa aí dos 960, 970 RPM. E cada vez que a temperatura for subindo, a temperatura agora está com 70 graus, você vai observar que a linha de rotação, então a aceleração do motor, vai caindo, tá? Até aqui se aproxima aí dos 900 RPM. Aqui vai estar chegando na casa aí de mais ou menos aí uns 80 graus. Aqui no quadro de instrumentos, a percepção do motorista já é que a rotação já está no seu normal, observando aqui pelo modo analógico, que seria o RPM, né, o marcador de RPM. E a temperatura ali, ó, ainda mal saiu, né, da escala de frio. Começou a entrar na escala agora de aquecimento nesse momento. Mas se observarmos aqui o que a central de injeção está enxergando, ela está enxergando que já está 75 graus de temperatura o motor. Para que vocês também observem que eletronicamente, né, o sinal do sensor para a central é um, e a informação que a central passa para o condutor é outra.
Normalmente o carro ali fica marcando a temperatura na faixa dos 90 graus para o condutor, mas para a central de injeção eletrônica ela já está lendo aí 102, 103, 105, às vezes 107 graus, depende aí da estratégia de funcionamento de cada motor. Ó, tá aí, ó, 78 graus, já estamos atingindo quase a temperatura de trabalho, ó, já está caindo aí para os 905, 915 RPM, ó, a 79 graus. Ele já vai entrar aí na casa então dos 80 graus, acabou de atingir, ó, 80 graus, tá ok? E ele já está atingindo então aqui, como eu falei para você, os 900 RPM, tá vendo? Tá 800 e pouco, 900 e oscilando, até que ele estabilize aí os 900 RPM, que já estamos aí então na casa dos 80 graus. Enfim, gente, deixa eu desligar aqui um pouquinho. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Então não é um defeito, tá bom? Você pode ficar tranquilo, se isso está acontecendo no seu veículo, ele está normal. O que não é normal é o seu veículo não acontecer isso, tá bom? Se o seu veículo estiver 100% frio, tá? Então pernoitou. Quando eu falo frio, não é abaixo de zero, tá, gente? Não é lugares aí como acontece lá em Santa Catarina, que tem geada, esse tipo de coisa. Mas se o seu veículo estando frio, tá? Estou falando em condições de uso tropicalizados, tá? E você pegar e der partida no veículo e ele passar a ficar acima dos 1000 RPM, quando começar a aquecer, ele cair a rotação, não é um defeito, fique em paz. O que é um defeito? É você ligar o seu veículo e ele permanecer com a rotação acima dos 1000 RPM, mesmo depois de quente. Então a gente pode ter um problema realmente no motor, entrada de ar falsa, corpo de borboleta, muitas vezes sujo, onde ele está precisando ficar muito aberto ali, quando o corpo de borboleta é eletrônico, está precisando ficar muito aberto ali para poder dar mais entrada de ar, acaba deixando o veículo acelerado. Então tem N fatores aí que pode provocar isso, principalmente a entrada de ar falsa no sistema, um motor mal vedado, junta de coletor de admissão ruim, entre outras coisas que pode estar acontecendo. Enfim, chegamos ao final desse vídeo. Eu espero ter aí sanado uma dúvida de quem está assistindo. Eu peço gentilmente, tá, que deixe lá o seu like, que você coloque lá nos comentários o que achou do vídeo, se queria que explanasse mais alguma coisa, se quer algum outro assunto, se você tem dúvida de algum outro assunto que eu possa então estar falando para vocês, deixa lá nos comentários. Se alguma coisa também precisa melhorar aqui no vídeo, tá? Deixa lá no comentário, serve como um termômetro para a gente estar aí então evoluindo, melhorando, tá ok? E para você que assistiu aqui, eu deixo o meu abraço e meu agradecimento desde já. Até o próximo vídeo.